Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje vamos receber um convidado muito especial. Ele que é um renomado advogado criminalista, fundador da Magiolo Advogados, já recebeu moção pública da Câmara Municipal, prêmios de referência, homenagens do jornal Imprensa Policial, inclusive recebeu uma medalha das mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seja bem-vindo, Carlos Magiolo. Muito obrigado, Elaine. É um prazer enorme, assim, inenarrável estar aqui com você. Obrigadão. Primeiramente, é um prazer te receber aqui, sinta-se à vontade. E para começar a nossa conversa, você poderia compartilhar conosco um pouco sobre sua infância? Minha infância? É. Eu fui criado em Ipanema, nascido e criado em Ipanema, né? Sou carioca da gema. Tenho 3 irmãos, fui criado ali na Praça Jardim Jalá, estudei no Colégio Santo Inácio minha vida inteira. Legal. O segundo grau fui para o Impacto. Fui convidado a me retirar do colégio, porque não era fácil, né? Aí fui para o Impacto, mas foi bom, né? Foi bom isso para mim. Acho que a gente, quando você pode ver que isso é uma regra, assim. A pessoa, quando é muito problemática na infância e tal, normalmente são bem-sucedidas. Eu né? falei isso. E quando às vezes eu fico até com meio medo, que minha filha é tão quietinha, eu falei, gente, ela é quietinha agora, quando crescer vai ser terrível. Eu acho, porque eu sou muito antigo já, né? Mas na minha época não existia TDAH, isso é coisa de hoje em dia. Eu acho que eu seria diagnosticado com TDAH. E entrei na adolescência e isso tudo foi embora. Graças a Deus. Ainda bem. Quais foram as principais influências que te moldaram a sua decisão de seguir a carreira de advocacia, Carlos? Meu pai é um exemplo de homem. Meu pai faleceu tem uns 2, 3 anos. Ele era procurador, terminou a vida como procurador federal. Trabalhava no TRF, aqui, o Tribunal Regional Federal, mas meu pai sempre foi um cara muito, muito honesto, muito reto. E me passou todos esses valores, né? Por ter sido procurador, minha mãe é advogada do município. Eu sou um advogado. Meu pai gostaria que eu fizesse concurso. E por legal. ele, eu teria feito concurso. Tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Né? Talvez não voasse tão alto na minha profissão como juiz, como promotor, né? E principalmente hoje em dia. Hoje em dia, do jeito que está esse judiciário, né? As pessoas falam de ditadura da toga. Eu acho isso uma injustiça com o judiciário. A ditadura não é da toga, não é uma ditadura do judiciário, é sobre o judiciário. É sobre o judiciário, porque você vê muito juiz, muito promotor que colocam uma venda na boca dele, ele não pode falar, entendeu? Não pode abrir a boca. É o que a gente está vivendo hoje aqui. Então, não culpem os juízes. Não culpem os juízes, né? É verdade. O que te inspirou a definir a sua especialidade especificamente no campo do direito criminal? Eu sempre tive uma paixão pelo comportamento humano. E dentro do direito, de todas as ciências, eu acho que o direito penal é o que ele vem de encontro ao comportamento humano, né? 25% da minha ciência é psicologia pura, é pura psicologia. São os 3 irmãos da minha família. Os 2 foram para essa área psi e eu também fui, porque um é psiquiatra, a outra é psicóloga e eu aqui, criminalista. Tudo da mente. Tudo na mente. Em 1988, você começou sua trajetória como estagiário em um grande escritório de advocacia criminal. Como foi essa experiência inicial e quais foram os principais aprendizados que você adquiriu nesse período, Carlos? Vamos lá. Eu não vou nem citar o nome dele. Primeiro que eu não tenho autorização, né? Que era um medalhão. Eu, graças a Deus, tive essa sorte. Eu entrei para a faculdade, fui um excelente aluno em direito penal e consegui entrar num bom escritório. Mas como todo escritório de advocacia criminal, exceção, tirando o meu, né? Porque eu sou um advogado burro, tenho que confessar que eu sou burro. Sabe o médico que não cuida de doente? Eu sou isso, eu sou um advogado que não cuido de bandido, eu não advogo para bandido. Então, o leque fecha muito, né? Minhas opções são muito restritas. E eu fui estagiar, meu primeiro estágio, e único, foi no escritório de advocacia, que fazia advocacia sem preconceito, né? Então, advoguei para Castor de Andrade. Lembra do Castor de Andrade? Claro. Castor de Andrade, aquele caso do cassino que teve aí na Zona Norte. Eu mergulhei nesse caso, advoguei do começo ao fim. Naquela época, tinha um teatrólogo que foi assassinado, um teatrólogo da Globo, Martinez. Ele foi assassinado dentro de casa, na rua Joana Angélica, em Ipanema. E o acusado foi um rapaz que trabalhava numa loja, na Company naquela época, né?
Ele foi acusado de ter dado 100 facadas no Martinez dentro de casa. E dali, eu era estagiário, trabalhando nesse caso. Ele foi condenado, ele foi absolvido na primeira instância. E na segunda instância, a sentença foi reformada, ele de absolvido passou a 26 anos de reclusão. E no acórdão, os desembargadores colocaram claramente ali, estamos condenando, aspas, que eu não esqueço dessas palavras, com efetivo risco de errar. Com efetivo risco de erro. Ou seja, um indúbio pro réu e nada é a mesma coisa. Então você vê que desde aquela época, estamos falando da década de 80, né? A lei já ficava assim, em segundo plano. Entendeu? E o que me achei muito interessante, nesse caso, e eu observei ao longo da minha vida, são mais de 30 anos de profissão, quando você vê crime de homossexual, você pode reparar, todos eles é com faca e enforcamento. Todos, como o Martinez faleceu. Pode reparar daqui para frente, todos esses crimes de gay, sempre com faca. E Freud explica, né? Aquele movimento da faca entrando e saindo na pessoa, o sangue quente correndo na mão. Isso se associa... Tem uma associação. Tem. Eu não consegui, como criminalista, não consegui mergulhar fundo nisso ainda não. Não tive tempo. Mas com certeza tem uma associação aí, com certeza. Você se formou em 1990, já em 91 você decidiu ingressar do outro lado da área acadêmica. O que te motivou a fazer essa escolha e quais foram as suas principais experiências como professor? São muitas. Fui professor a vida inteira. Eu tinha semestres que eu tinha 6, 7 turmas, ou seja, e eu era orientador da Cândido Mendes. O aluno, da metade da faculdade para o final, ele ficava sob meu crivo ali, como orientador. A gente tinha... E foi onde eu peguei a experiência, foi onde eu peguei minha bagagem, muito cedo, porque eu era do escritório modelo. Eu tinha mais de 1.000 ações criminais ativas, vivas, e ações de pobre, né? Que vai para o escritório modelo aquele cidadão que não pode pagar um escritório. Então ele tem que assinar um atestado de pobreza, ele ganha um salário mínimo. E são as causas mais ricas que existem. Não existe causa... Você vai ver as causas da classe média, da classe alta, não são tão complexas quanto são as causas dessas causas de... Então ali eu peguei muita experiência, peguei muita bagagem. Eu atuava como defensor público. Enquanto um advogado criminalista tem uma audiência por semana, uma audiência por mês, o defensor público tem 4, 5 por dia. Eu atuava assim, eram 4, 5 audiências por dia. Tinha que pedir para um juiz esperar, porque eu estava acabando uma audiência para poder embarcar na outra. E subir 2, 3 andares para ir para o juízo. Mas foi bom, porque em um ano de escritório modelo, eu peguei uma bagagem que é o que eu trago comigo, essa é a minha herança. Tá aqui, como orientador de prática forense, você lidou com mais de 1.000 processos criminais ativos. E quais foram as suas maiores lições dessa experiência, Carlos? A gente não é mais do que ninguém, a gente não é nada, né? Enquanto eu estava ali lecionando para 40, 60 alunos, na verdade eu aprendia muito mais do que eles, porque eu sou um só, passando informação para 50, 60, e eu estou aprendendo com os 60 que estão ali dentro. Entendeu? Isso me fascina. Aprendi que o orgulho é um defeito do ser humano, né? Então, sempre falei a língua do aluno. Isso foi um desafio para Cândido Mendes. Às sextas-feiras tinha uma debandada da faculdade. Sexta-feira à noite os alunos queriam beber, queriam sair para farra. Aí me davam as últimas turmas de sexta-feira por isso, que era para o aluno ficar, porque eles ficavam. Aí eles ficavam. Gostava mesmo da aula. E isso para mim, isso é a lição. A grande lição que eu trago de dentro de sala de aula é isso, é humildade. Em 92, você fundou o Maggiolo Advogados. O que te levou a tomar essa decisão de sair do mundo acadêmico e quais foram os principais desafios? Não saí na montagem do seu escritório. Não saí do mundo acadêmico. Você fez os dois? Fiz os dois. Isso acabou me gerando, em 2004, 2005, uma crise de estresse, fiquei cego de um olho. Sério? Depois recuperei. E foi aí que eu só fui parar de dar aula lá para 2004, 2005, por conta disso. Eu saía de casa, tinha 7h20 da manhã, começava a aula, aí eu acabava as aulas da manhã, ia para o escritório no centro da cidade, voltava de noite para dar aula, chegava em casa 11 da noite, 11 e pouco. Passei uma década fazendo isso, né? E aí deu nisso. Mas nessa época você era casado? Não. Porque não dava nem tempo, né? Foi eu casar e veio a crise de estresse, estourei o olho. Ainda arrumou uma mulher para dar mais trabalho. Mas aí parei de dar aula, veio meu filho também, aí eu tinha que criar meu filho, minha filha, né? Quais são as áreas de atuação e os principais casos que a Maggiolo Advogados assumiu desde a sua fundação?
esses casos, bom, os casos recentes eu não posso comentar, porque são casos que estão em andamento, ou casos que às vezes podem ter sido arquivados, mas se eu falo, eu não tenho nem autorização para falar isso, teria que conversar com os clientes. Eu posso falar de casos antigos, bem né? antigos. Né? Eu fui assediado, diversas vezes eu fui assediado. Eu tive um caso, teve um traficante, eu posso falar porque isso tem mais de 20 anos agora, primeira vez que eu vou falar isso publicamente. Eita. E isso, eu conversei isso com 2, 3 pessoas na minha vida, foi muito, uma delas é meu pai, que faleceu, quer dizer, então é a primeira vez que eu vou abordar esse assunto. Tinha um traficante na favela do Cantagalo, em Copacabana, chamava-se Tom Zé. Ele era conhecido, ele era um dos mais procurados no Rio de Janeiro. Bem, bate no escritório uma senhora pedindo ajuda, que tinha um capitão da PM, que estava perseguindo ela, que estava jurando para a favela inteira que ia prender essa moça e tal. E ela, poxa, eu trabalho como costureira numa instituição de caridade, a gente costura roupa para o pessoal da comunidade. E aí eu fiquei totalmente sensibilizado com ela. O advogado para quem eu trabalhava não se sensibilizou nem um pouco. Ele já achava que tinha coisa aí. E como ele ele foi perseguido na época da repressão aqui no Brasil, e essa autoridade chama-se Capitão Paulo César. Ele era capitão do BOPE na época. E foi uma das pessoas que torturou esse advogado. Quando ele foi preso, um advogado preso na década de 70. Então ele não quis se envolver por diversos motivos. Eu peguei o caso, entrei com habeas corpus. E aí o desembargador me pediu... o desembargador, quando você entra com habeas corpus, o desembargador pede informações à autoridade coatora, que era o capitão da PM. Aí eu fui lá, eu no BOPE, entregar o pedido de informações. Aí o capitão, quando me viu, me recebeu, me viu, me deu uma bronca enorme. Eu era muito novo, eu tinha menos de 30 anos. Falou que você não sabe o mal que você está fazendo, rapaz. Você está advogando para uma bandida. Ela é mulher do bandido, ela é mulher do Tom Zé. Eu falei, não é, cara, o senhor está enganado. Dessa vez o senhor está enganado. Eu recebi ela no escritório, eu sei de quem que eu estou falando, ela está desesperada. O senhor não pode fazer isso. Então só coloca isso no papel, informa isso lá para o desembargador. Ele colocou, eu ganhei o habeas corpus. Ganhei um salvo-conduto para ela. Um documento que ela ia poder esfregar na cara dos policiais lá na favela, que não ia poder ser presa. Consegui, ela agradeceu 1000 vezes para mim. 2 dias depois, aparece uma comitiva na porta do escritório desse meu advogado. Doutor Carlos Fernando, o senhor pode acompanhar a gente? Os caras, você via que eram mal encarados. Falei, não, meu amigo, o senhor quer que eu lhe acompanhe para quê? Do que se trata, né? Não, é que tem uma pessoa que quer conversar com o senhor. Se eu fosse você, o senhor ia, é um bom negócio para o senhor. Falei, o que é? Vamos lá. Não, é lá no Cantagalo, né? O senhor não foi advogado dessa moça e tal? Fui. Pois é, o Tom Zé quer conversar com o senhor. Aí, você não tem noção. Eu novinho, né? Eu fui de táxi, o escritório era no centro, lá fui eu para Copacabana. Precisava ver de nunca contei essa história. Primeira vez que eu estou contando logo num podcast. Eu sabia que aqui a gente ia falar essas coisas. Aqui pode falar tudo. Gente, eu chego lá, eles foram me escoltando, né? Aí chego lá, entra em viela, sai viela, entra em viela, sai viela, e eu deparo com um campo aberto, era tipo um campo de futebol, deve ser assim até hoje, é que eu nunca mais voltei lá. Era tipo um campo de futebol de salão, aberto, cercado pelos barracos da favela, assim, nas laterais, mas cercado mesmo, era onde o campo de futebol terminava, já era as residências. E um bar no meio do campo, assim, no meio do campo, na lateral, um bar aberto com um balcão, samba rolando, cerveja pro pessoal. Aí eu chego, atravesso o campo, né? Que eu saí de um lado do campo, atravessei o campo inteiro a pé e tal. Nosso advogado, olha o nosso advogado aí. Meu caramba, como é que eu saio dessa? Aí vem o Tom Zé, ele não estava ali naquela bagunça. Aí chega o Tom Zé. Doutor, eu vi o trabalho que o senhor fez pela minha mulher e tal. Eu falei, pô, cara, eu queria que o senhor firmasse aqui com a gente, vamos fazer um trabalho junto, eu preciso do senhor aqui comigo. Eu falei, cara, não dá, eu tenho compromisso com o meu escritório, a gente já tem compromisso com uma outra turma, é totalmente incompatível, eu infelizmente não posso trabalhar. Não, o senhor vai ter que reconsiderar isso, eu estava disposto a lhe pagar tanto por semana.
Eu estava disposto a lhe pagar tanto por semana, eu vou dobrar isso, eu vou lhe pagar X, 2 vezes X. Não me lembro nem quanto é. Sim. Mas era uma fortuna. Sim. Eu era estagiário. Imagina. Entendeu? Isso, naquela época, então, aquilo ali para mim... Muitos iriam topar. Acho que 99% iria topar. 99% mesmo. Mas eu tenho... A vida me provou que eu fui pro caminho certo, né? Consegui me desvencilhar dele, a duras penas. Ele aceitou você falar não? Aceitou. Fiquei de pensar. Tá. Não saiu dali falando que não. Claro que pensar, não. Lógico que não. Ele era uma pessoa querida. Na favela ele era querido. É sempre assim, engraçado, né? Mas era um traficantezão. Depois eu escutei, mataram ele, né? Depois que ele morreu, eu soube que ele mantinha meninas em cativeiro, nos barracos de cima. Ele comprava do pai e da mãe. Se naquela época era assim, estamos falando de década de 80, você imagina o que não é hoje, o que esse povo não sofre hoje nas comunidades. Aí você vê o poder público, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, numa liminar, há alguns anos atrás, 2016, 2017, proibiu a polícia de subir morro. Agora você pergunta aquela área ali eles não passam. Por isso a barricada hoje é o retrato do Supremo Tribunal Federal. Uma barricada no morro que eles constroem com concreto, aquilo é concretado, entendeu? Dali para frente é território do crime. O Estado não está presente, o Estado não pode nem entrar. Isso a gente deve ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Fachin. Uma vergonha, né? Enfim, Carlos, tornar-se membro da IBCCRIM em 94 foi um marco importante na sua carreira. Como que essa associação contribuiu para o seu desenvolvimento profissional? Ciência. Quando você fala em IBCCRIM, Instituto IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, a gente está falando em ciência. Ali a gente pensa grande. É o meu diferencial, eu acho. O meu e de meia dúzia do Rio de Janeiro, que estudam, que encaram o direito penal como ciência, não como uma profissão prática, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A verdade é a seguinte: quem é consciente com a ciência criminal, hoje, tem um desgosto enorme de estar advogando, né? A minha profissão é uma balela. Eu encaro isso hoje como minha profissão, ela está desmoralizada. O próprio órgão nosso de classe, a OAB, extremamente contaminada. Advoga contra a ciência, entendeu? Todo mundo fechando os olhos, fazendo vista grossa porque está acontecendo com o país. Tem que se responsabilizar dos juristas, sim. Nós temos. Eu faço minha parte. Claro que eu tenho medo de ser preso. Quem é que não tem medo de ser preso hoje em dia nesse país? Já está alguma coisa errada aí, porque eu não faço nada de errado. Eu sou um pai modelo, sou um contribuinte modelo, sou um cidadão modelo. Eu faço tudo certinho. Não tenho vícios, entendeu? Mas eu vivo na iminência, com medo de prisão, porque eu falo demais. Mas essa é a função nossa. Essa é a função, isso que eu ia falar agora, faz parte da profissão. Não vou renunciar a isso. E você vê grandes juristas, grandes juízes, grandes promotores, boca calada, caladinhos. E a verdade é a seguinte, eu hoje estou falando, o judiciário está todo contaminado, o Ministério Público está todo contaminado. De uns anos para cá, o que você vê entrando de promotor e de juiz, que são militantes, esse garantismo, hoje se fala em direito, pode ser que o nosso espectador não tenha noção do que seja isso, já é outra teoria científica. No Brasil, o Brasil está passando por uma onda de garantismo. Só que esses garantistas que entraram no judiciário, tem muitos juízes garantistas, deu no que deu. Outro dia eu vi o Rodrigo Pimentel. Sabe quem é o Rodrigo Pimentel? É aquele cara que era capitão do BOPE, que fez o Tropa de Elite. Sim, o filme. Ele contou um caso que é assim, emblemático. Mostra bem a distorção do garantismo na sociedade civil. Aquele desembargador que foi juiz de menores, esqueci o nome dele agora. Darlan? Ciro Darlan. Ciro Darlan. O BOPE tinha cercado um sequestrador, cercou. Ele estava com uma refém de 14 anos, uma menina de 14 anos com arma na cabeça. Horas e horas. E o BOPE negociando para o rapaz soltar a menina e tal. Chega quem? Chega Ciro Darlan, na favela, na comunidade onde o rapaz estava cercado. Aí vai falar com o comandante. Comandante quem era? Pimentel. Aí o Pimentel olha para ele e fala: opa, chegou um desembargador aqui, vai ajudar a gente, né? Estamos garantidos. O desembargador: olha, eu não estou aqui pela menina, não, nem por vocês. Estou aqui pelo rapaz. Quero ver o que vocês vão fazer com esse rapaz. Olha isso.
O desembargador saiu lá do pedestal para ir para a favela para defender um bandido. O nome disso é garantismo. Garantismo aqui no Brasil, porque isso foi criado por um italiano, está vivo ainda. Se ele tivesse morto, ele ia renascer, de raiva do que está se fazendo com a teoria dele aqui no Brasil, né? É isso mesmo. O filho dele também virou advogado, que é o Renato Darlan, fica lá defendendo os bandidos. E teve um outro, filho de um outro desembargador federal dessa vez, que foi encontrado, eu vi quando ele começou, era um amigo do meu pai como procurador, ele como desembargador federal. Ia lá para minha casa, jantava a família lá, o desembargador e a esposa. O filho eu nunca conheci, mas o filho tinha mais ou menos a minha idade. Há 20 anos atrás, foi encontrado morto no porta-mala do carro dele, num viaduto. Por quê? Porque se meteu no crime. Se meteu. Isso que acontece, você começa advogando para essa criminalidade, dá dinheiro fácil. Eu vivo em crise financeira. Ainda mais aqui no nosso país, né? Exatamente. Se eu bandeio, se eu vou para o outro lado, a gente ganha dinheiro muito fácil, mas realmente de um mês para o outro acabou a sua crise financeira. Mas você acaba se envolvendo, né? E não são raros os casos que o cidadão, por ter escola, por ser um cara já letrado, ele acaba liderando as quadrilhas. Ele se acostuma com isso, acaba dando dicas. Olha, não vai por aqui não, vai por aqui porque a pena é menor, e você vai sair impune. Eles são assim, né? Arruma caminhos até para defender o bandido. Em 94, você mergulhou no mundo das fraudes. O que te motivou a focar nessa área e quais foram os principais desafios enfrentados ao longo dos anos, Carlos? Isso por si só foi um desafio. Eu posso dizer para você que foi assim, o ápice da minha vida profissional, que era quando eu tinha mais movimento. Eu advoguei há 30 anos atrás para as grandes administradoras de cartão de crédito. Eu tinha 90% do mercado. A única que não era minha cliente era a American Express, que tinha 10% do mercado. Então tinha Visa, Mastercard. Aí comecei a advogar para os bancos, emissores dos cartões, advoguei para todos os bancos do Brasil. A maioria já até acabou, a grande maioria deles, né? Hoje você tem meia dúzia de bancos, naquela época tinha muito mais. E eu advogava para todos eles, dos pequenininhos do Banco Bozano, Simmons, ao Citibank. E então ali era uma seara. Eu vivia prendendo quadrilhas de cartões de crédito. Era outro país, era outro Brasil. Eu sou um advogado investigativo, por natureza, eu tenho isso na minha essência. Então eu investigava, eu contratava a polícia para trabalhar para mim. Hoje em dia a gente não pode fazer isso, né? Desde aquela época já existia a diferença científica, né, entre prisão flagrante preparado e flagrante esperado. Isso é uma discussão teórica, né? Mas isso não passava naquela época pela cabeça dos juristas, entendeu? Do juiz, quando fosse julgar. Hoje, isso tudo é muito considerado. Então, hoje eu não posso fazer... Se eu tenho uma informação privilegiada de algum criminoso, eu tenho que entregar para a polícia que tem que trabalhar. Naquela época, não. Naquela época eu tive 12 policiais trabalhando dentro do meu escritório. E eu advogava o Brasil inteiro. Fora do Brasil, prendi 9 brasileiros no Chile, prendi chileno aqui no Brasil. Tudo clonador de cartão? Tudo clonador de cartão. Teve uma fase que tinha muito isso, a década né? de 90, começo do ano 2000. Exatamente. E era essa época. E nós é que conseguimos conter. A gente prendeu as grandes cabeças, as grandes quadrilhas. Você pode compartilhar, então, um caso marcante de golpe através de cartão de crédito que você... Eu tenho vários. Aí eu tenho vários. Que você trabalhou. Vários. Teve um, não vou falar o nome dele, eu sei o nome dele completo, né? Como eu sei também o do Arruda, o cara do Martinez, também sei o nome, mas eu tento preservar. Esse cidadão prendi ele 3 vezes. Milionário, poderoso. Eu, professor da Cândido Mendes, olha isso, olha como o mundo é pequeno. Eu fui professor das 2 filhas dele. As 2 filhas, fazendo direito na Cândido Mendes. Ele morava numa rua em Ipanema, numa cobertura. Ele tinha naquela época uma televisão, aquela televisão que toma a parede inteira. Sim. Isso hoje em dia... naquela época era valor mais caro que um carro. Se hoje já você imagina o que não custava aquela televisão naquela época. E tinham 3, 4 carros importados na garagem e tal. Eu prendi esse cidadão uma vez, ele conseguiu ser solto, através de um habeas corpus, ficou 9 meses solto até eu prender ele de novo. Porque ele volta pro crime. Nesses 9 meses, ele se juntou com uma menina, uma modelo, levou para São Paulo, se mudou para São Paulo para fugir da gente. E em São Paulo, a menina ficou sabendo demais, jogou a garota pela janela de casa.
Então, esse crime aí vai para conta do juiz que mandou soltar ele. Eu levei 9 meses para prender esse cara de novo. Prendi de novo. Prendi ele com 170 cartões. Ele estava na posse de 170 cartões clonados. Estou me lembrando de tudo. E a gente prendeu ele no aeroporto Santos Dumont, mas como eu estava trabalhando com uma equipe de policiais que trabalhavam comigo, levamos ele para a 12ª DP, que os policiais estavam lotados na 12ª. E fui lavrar o flagrante lá. Aí o delegado se sensibilizou com ele, né? Claro. Aí o delegado me convenceu, falou, cara, esse cara está arrependido, ele vai sair do crime, não faz isso com ele não, libera ele. E eu, de otário, caí na conversa do delegado, fui conversar com ele, sentei do lado dele, eu já tinha ligado para a imprensa. Ele te convenceu, cara? O delegado me convenceu, falei, tá legal. O circo todo armado, já tinha ligado para a imprensa, eu tinha chamado, e não tinham chegado ainda, eu tinha acabado de chegar na delegacia. Aí eu sento do lado dele e falei, cara, ó, o doutor fulano de tal falou comigo, você está arrependido e tal, eu venho atrás de você há um tempão, que esse cara sempre me deu muito trabalho. Eu falei, se você largar essa vida, vai fraudar outra área, sai das minhas empresas, eu esqueço você, se você me der sua palavra, a gente conversa aqui para você ser solto. Ele, cara, olha, eu não vou te enganar. Eu sou como prostituta, eu não sei fazer outra coisa na minha vida. Se você me soltar, eu vou ter que manter meu padrão, tenho despesa para pagar, eu vou voltar a clonar cartão. Então não faça isso. Tô te falando, esse cara ficou meu amigo. Eu levei a minha turma na faculdade, que eu fazia isso pelo escritório modelo. Sim. Eu levava os alunos para visitar os presídios. Então, em horário de banho de sol, principalmente, eu tinha os horários, eu marcava com o diretor do presídio. E levei uma turma minha, ele cumpria pena na Frei Caneca, na época, que hoje está desativado. E apresentei meus alunos para ele ficou super grato. Eu não sabia como é que ele ia me receber, né? Me recebeu muito bem. E ele pegou 12 anos de pena nessa história aí. Já cumpriu a pena dele há muito tempo, nunca mais ouvi falar dele. Hoje em dia está solto. Deve estar clonando cartão novamente. Eu saí do mercado de cartão de crédito. O Carlos se aposentou e ele voltou para o mercado. Me aposentei não, as empresas é que me deixaram. As empresas me deixaram de lado. Devem ter me achado muito caro. Eita. Entendeu? E eu também solucionei. O pico da fraude a gente conseguiu conter, né? E a empresa é isso, né? Aí quando já não precisa mais, já não dá mais esse valor todo. Infelizmente é assim. Acaba trocando pelos mais novos, que são mais baratos. Exatamente. É o mercado. Exatamente. Quais foram as estratégias mais eficazes que você utilizou ao advogar para grandes empresas como administradores de cartões, bancos e seguradoras? Como eu advogava para as vítimas, né? É nada mais natural que eu me aproximasse da polícia, né? Eu já tinha uma simpatia enorme pela polícia. Eu já até pensei em fazer prova para delegado, virar delegado, até pensei nisso. Meu filho quer ser delegado de polícia. Que legal. Meu filho está estudando direito, quer ser delegado. Quer dizer, isso tá na veia da gente, né? Meu pai já veio nisso. O meu avô foi secretário de segurança. Meu avô foi deputado federal. Já está no sangue da família. Tá no sangue. Foi da Comissão de Segurança Nacional, meu avô, na década de 40, né? Isso há 100 anos atrás. 80 anos. Mas eu me aproximei tanto da polícia que eu fiz um convênio entre a Magiolo Advogados e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Subsecretaria de Inteligência. Por quê? Porque naquela época eu era assessor do Marcelo Alencar, enquanto governador. Eu era assessor no Palácio Guanabara e eu coordenei o grupo de reaparelhamento dos órgãos destinados a prover segurança pública no Estado do Rio. Me aproximei muito, fiz a licitação, que na época o dono da empresa era o Nelson Piquet, aquele piloto de corrida, ele era o dono da empresa, era um tipo um GPS, mas era um negócio do tamanho do carro. Era uma panelona enorme que as viaturas de polícia colocavam em cima, era feio, mas era eficaz. Era a primeira forma que você tinha de controlar onde está a viatura, né? Se a viatura não saiu da circunscrição dela. E aí me aproximei muito, acabei fazendo esse convênio com a Secretaria de Inteligência de troca de informações. Como eu detinha o banco de dados dos cartões, das contas bancárias e tal, e eles precisavam dessas informações, e eu também precisava de informações deles, por onde andam os miliantes e tal. Vocês acabaram se associando. Nos associamos. Hoje em dia, esse contrato seria absolutamente ilegal. Ainda mais agora, com essa lei LGPD, com a Lei de Proteção de Dados, que saiu tem 2 anos, seria absolutamente ilegal esse contrato. Sigilo total. E olha só, para você ver, foi um contrato publicado em Diário Oficial. Entendeu? Como as coisas mudam, né? Dentro da legalidade. Então, acho que esse foi o grande segredo. A minha grande estratégia foi essa minha parceria com a PM,
e que ela só me rendeu frutos. Quando você fala do prêmio do Jair Bolsonaro, esse prêmio foi o prêmio que eu ganhei, acho que 2016, 2017, o policial do ano, era um prêmio nacional. E tamanha a minha dedicação pela polícia. Acabei de ganhar um prêmio agora da PM, não tem um mês, tem 2, 3 semanas. Fui homenageado pela PM por isso. Porque agora eu virei colunista do jornal, sou colunista do Jornal da Cidade, e aí eu faço muita matéria prestigiando a polícia, né? Pedindo para o poder público, investe na polícia, que o que eles estão fazendo é o contrário. E vamos lá, talvez essa seja a minha maior contribuição num podcast como esse. A polícia, ela é a última fronteira entre a ordem e o caos. Se a gente não prestigiar a polícia, a gente está à beira do caos. Você pode ver como está a Venezuela hoje. E o Brasil está fazendo na Venezuela um plano piloto. A Venezuela, a polícia acabou. Eles soltaram, a ministra da Justiça em 2012 soltou 70% ou 60%, para não errar, mais de 60% dos presos. Dos presos. Soltou todo mundo. Definhou a polícia. Quem faz a segurança pública nas comunidades, nos bairros lá na Venezuela, é o crime organizado. Eles chamam de coletivos, são os colectivos. Os coletivos são as facções criminosas que a gente tem aqui, Comando Vermelho, PCC, que fazem a segurança na rua. Ele que protege a família, que mora naquela casa e tal. Só que tem o outro lado da moeda. Quando o cidadão, o chefe da quadrilha, ele vê aquela casa, quero essa casa para mim, expulsa a família. E se o cara não sai, leva tiro. Então, é onde você vê o maior índice de mortalidade, de homicídio, maior taxa de homicídio da América do Sul é Venezuela. Por quê? Por conta dessas características. O Brasil caminha para isso, mas caminha assim, em linha reta. A gente está nesse caminho. Eu acho que dentro das comunidades já acontece isso. Me dá a impressão que esse é o plano. Porque a melhor casa que dizem que é o do dono do tráfico, ele escolhe a melhor mulher do morro, as mais bonitinhas, Pronto. Ele pega até as mulheres. O Brasil está copiando. O STF, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está fazendo um mutirão para soltar preso. Nesse país, o Brasil é um país, é um convite para o crime. O Brasil é um convite para o crime. Você sabe que a política pública criminal nesse país, você hoje, se você é preso por um crime apenado com menos de 4 anos de pena e que não tem ameaça ou violência à pessoa, você responde o processo solto. Você entra por uma porta da delegacia, você sai pela porta da frente. O PM vai ficar lá mais tempo que você. Porque ele vai ter que preencher lá as burocracias, vai ter que acabar de fazer o registro de ocorrência, vai prestar depoimento, você é o primeiro a prestar. Você presta depoimento e vai embora. E se você passar, se pegar um delegado linha dura, além dele responder por abuso de autoridade, no dia seguinte, na audiência de custódia, o juiz solta, porque é a política pública. Isso é imposto pelo próprio CNJ, pelo STF. Então, onde já se viu isso? Um crime de 4 anos de reclusão, o cidadão responder solto. Então, é isso que a gente está vendo hoje aqui. Não tem um mês eu vi um depoimento de um tenente da PM lá de Copacabana, dizendo que em 10 dias prendeu o cidadão 4 vezes. Em 10 dias prendeu 4 vezes o mesmo ladrão. Então, eles estão enxugando o gelo. Que estímulo que você dá para um policial como esse, né? O que era a polícia na minha época? Você tinha aquele PM que andava na rua, era o Cosme e Damião, era sempre duplinha, eram sempre 2 andando. Quanto é que não ganhava um PM? Quanto é que ganhava um inspetor de polícia? Ele ganhava razoavelmente bem. Você via os filhos da classe média buscando concurso para entrar para a polícia. Mas eram respeitados. Eram respeitados. Hoje em dia, não. Quem é que procura concurso para fazer concurso para PM hoje? Quem? É o vizinho do traficante. Esse cara, coitado dele. Ele vai ter que sair dali, porque se o traficante descobrir que ele é policial, mata ele. Está morto. Então, que dignidade que um PM tem? Se nenhum Estado consegue dar proteção a ele, entendeu? Esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje. Isso tudo me desanima muito, né? Essas ilegalidades, esse show de ilegalidade que a gente está vivendo no Supremo Tribunal Federal, eu deixo bem claro aqui que eu fiz um juramento quando eu me formei, né? Esse juramento está no nosso Código de Ética Profissional, que é lei federal. Eu sou obrigado a respeitar as instituições, principalmente as instituições das leis, né? Eu sou obrigado por lei, me comprometi. E eu não estou desrespeitando o STF. O problema não é o STF. O problema são os ministros que estão ali. Entendeu? São ordinários. Não tem dignidade, não respeita, não tem empatia pelo povo. Estão ali olhando para o próprio umbigo.
É isso que está acontecendo. Cada um por si. Eu não vou dizer nem que ali na alta esfera do poder, principalmente do poder judiciário, não tenha também suas ameaças, que eles não sejam assim, não tenham seus receios de sofrerem alguma coisa e tal. Então sai. Se existe essa possibilidade, pendura a chuteira. Não foi isso que o nosso ministro Barbosa fez lá há 10 anos atrás? E ele não deixou claro aí para todo mundo que foi isso que aconteceu? O que houve? Mudou o STF? Não. O Brasil melhorou de lá para cá ou só piorou? Então a gente está vendo essa situação só piorando. Você vê que os ministros que foram colocados pelo próprio Bolsonaro tomando decisões que você não acredita. Você não acredita. Então, eles são literalmente... Será que são contaminados? Ou será que eles não são constrangidos, não são obrigados, né? Não são extorquidos? Vendidos, Entendeu? Com certeza. Em 1995, você foi nomeado assessor jurídico da Secretaria do Estado de Planejamento. Quais foram suas principais responsabilidades e contribuições nesse cargo? Foi a polícia. Foi isso aí, foi integrar esse grupo de reaparelhamento. Conheci a polícia militar e a polícia civil por dentro, né? Me lembro de um... Olha, antes disso, o Marcelo Alencar foi prefeito do Rio. E quando ele era prefeito, a gente criou a Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi criada pelo Marcelo Alencar. Eu dei esse pontapé inicial. Sabe onde é que nasceu a Guarda Municipal, para o povo saber? Dentro da Conlurb. A Guarda Municipal nasceu na Conlurb e a guarnição ficava ali dentro. A gente sem dinheiro para nada, né? E ninguém acreditava. Guarda Municipal, todo mundo zombava. Tá aí a Guarda Municipal hoje, vingou. E foi exemplo para o Brasil, né? Sim. O Brasil copiou. Hoje querem dar poder de polícia para a Guarda Municipal. Eu fico meio reticente. Mas acho que chegamos numa situação que ele precisa ter. A Guarda Municipal tem que ter poder de polícia, mas tem que ter escola. Ela tem que estar preparada para isso. Não adianta você pegar um jagunço, você vai ser meu guarda municipal, vou colocar uma arma na cintura do cidadão. Isso é uma irresponsabilidade. Mas da escola, prepara o cidadão. Em 1, 2 anos ele está apto. Entendeu? Se falam, falta equilíbrio, falta preparo, então que se prepare a Guarda Municipal para isso. Então eu sou a favor da Guarda Municipal armada. Eu sou armamentista, né? Esse papo de desarmamento, isso é balela, né? A própria população, em 2006, nós tivemos aí aquele referendo, a população quis, o Lula passou por cima de todo mundo, né? Enfim, estamos até hoje nessa situação. E quem advoga pelo desarmamento, obviamente tem interesses obscuros aí nessa história. Por trás. Com certeza. Carlos, como foi integrar o Instituto dos Advogados Brasileiros e ser membro da Comissão Permanente de Direito Penal? Isso aí, o Instituto dos Advogados, que ninguém conhece, ele é assim, é o filé mignon, né? Você tem quantos advogados inscritos no Rio de Janeiro? 200 mil advogados. Quantos são membros do Instituto dos Advogados? 1000. São os juristas, são as pessoas que pensam grande, pensam cientificamente. Então, entrar para o Instituto, para mim, foi assim, um orgulho enorme. O Instituto, para você ter ideia, o Instituto foi criado por Rui Barbosa. Rui Barbosa criou o Instituto dos Advogados do Brasil e o Instituto é que criou a OAB. O Instituto tirou dele essa responsabilidade de administrar os advogados, criou a Ordem dos Advogados do Brasil para isso. E ficou só com a parte científica. Então, eu escrevi esse livro no ano 2000, 2001 ou 2002. O Crime de Estelionato foi um furor assim, no meio acadêmico, porque eu estava abordando justamente fraude com cartões, os crimes tecnológicos, que estavam em voga, era a moda da época. Né? Esses foram os principais temas e debates abordados. E aí, o Instituto me convidou, entrei para o Instituto dos Advogados do Brasil, mas a gente... Hoje eu estou distante do IAB, já há muitos anos eu estou distante, um instituto que tinha tudo para ser muito atuante, principalmente nessa convulsão que a gente está vivendo hoje, nessa insegurança jurídica provocada pelas nossas autoridades federais, e a gente vê um IAB e uma OAB, principalmente uma OAB, complacente demais com tudo isso, né? Nós tivemos aí um presidente... esse eu faço questão de falar o nome, que é o Felipe Santa Cruz, que foi presidente da Ordem, e esse eu acho que é o maior responsável por você ter uma Ordem dos Advogados inoperante, que me causa, assim, vergonha. A OAB,
É o único órgão de classe que é prestigiada na Constituição Federal. A OAB está nominalmente na Constituição Federal, para você ver o tamanho, a importância da OAB. E a OAB não faz nada. A OAB é complacente, a OAB come na mão das ilegalidades estatais que estão sendo cometidas hoje em nome de uma democracia relativa, uma democracia que, na verdade, é uma grande ditadura, né? É isso que a gente está vivendo aqui. Em 1998, você enfrentou o assédio de um narcotraficante. Foi. Como foi lidar com essa situação? Essa é outra história. Isso aí foi um desembargador, olha isso, um desembargador federal, amigo do meu pai, me indicou um cliente. Falou, um clientão. Eu preparei meu escritório para receber o cara. Tudo, estendi o tapete vermelho para receber o cliente. Aí chegaram em segurança. Olha só, me veio tudo na cabeça. Veio os seguranças dele primeiro, para dar uma geral no meu escritório. Para ver o escritório, se podia receber o cara, se ele estava estaria com segurança. E aí, não, tá seguro, pode subir. Aí o cara teve que ir embora. Ele teve que ir embora. Aí eu não sei por que ele foi embora. Ele abortou a missão. Não sei se era a polícia atrás dele, não sei o que era. Aí passou uma semana, ele fez contato de novo. Vamos fazer a reunião hoje, relâmpago, vamos. Tá, sabe quem era o cara? Depois eu fui saber quem era o cidadão. Não recebi ele. Consegui escapar desse aí. Esse cara, e não foi dos casos mais complicados meus, não. Aliás, foi dos mais complicados, mas não foi o pior. Esse cara tinha saído naquele mês, tinha uma revista na época chamada Revista Manchete. Não sei se você lembra. Sim. Então, o Pablo Escobar, o traficante, ele veio para o Rio de Janeiro, veio de aviãozinho, parou o aviãozinho dele numa fazenda em Angra dos Reis, e alguém fotografou o aviãozinho dele na fazenda. O dono da fazenda era esse cara. Era sócio do cidadão. Nossa. Olha. Poderosíssimo, então. Poderoso. Eu hoje podia estar morando na Suíça, né? Até assistir a série dele, adoro. Então, escapei dessa. Esse era um caminho sem volta. Esse era um caminho que, se eu entrasse, Deus me protege. Deus está comigo. Que bom. Graças a Deus. Em 2002, você publicou o livro que você falou, O Crime do Estelionato. O que te inspirou a escrever essa obra, Carlos? Os meus alunos. Você não via no acervo bibliográfico naquela época nada sobre cartão de crédito, sobre crime tecnológico, clonagem de celular, que eu também advoguei para Oi. Mas é porque era algo novo, né? Era novo, então não tinha isso na história da faculdade. Exatamente. E eu desenvolvi, como eu advogava para essa turma toda, para Vivo, para Teleste Celular, para Oi e para todos os administradores de cartão, falei, ninguém melhor do que eu, né, para trazer isso para a ciência, né, para colocar os conceitos científicos e poder ponderar os valores. E eu fiz isso, fiz de uma forma... Foi um ensaio, na verdade, né? Foi um ensaio. Foi muito bacana. Então, os meus alunos é que me incentivaram. A gente está fazendo ano a ano. Em 2012, você recebeu uma moção pública pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Como foi receber essa homenagem? Aí já é a minha atuação como advogado das mulheres, que eu abracei a causa das mulheres. São duas causas que eu abracei na minha vida, que são a dos animais, que eu sou louco por bicho, e das mulheres, quando elas realmente estavam muito carentes, muito deficitárias, quando o ordenamento jurídico precisava dar uma atenção para elas. Hoje eu tenho uma visão totalmente oposta. Está no oposto, porque hoje o que eu vejo são mulheres que se aproveitam dessa qualidade prestigiada, privilegiada pela lei. Elas são privilegiadas, né? A palavra da mulher hoje, num registro de ocorrência, numa delegacia policial, ela tem valor absoluto. Não adianta o cara chegar e falar, eu não fiz isso. Se ela falou que fez, a palavra dela tem mais valor. E o que eu vejo na prática, principalmente no que aconteceu com o judiciário, porque colocaram umas juízas que defendem muito feministas demais. Então, eu estava vendo muita injustiça. Eu senti na pele, eu advoguei para um rapaz, um empresário do ramo de alimentação. Ele não era, não. O pai dele que era do ramo de alimentação. Eu era, até hoje, sou advogado da área dessa turma de restaurante, de hotéis e tal. Então, o pai dele era um dono de um restaurante no centro da cidade também. E a mulher dele, a mulher do filho, era o demônio em pessoa. Tinham 2 filhas, pequenas. A menina tirou tudo que podia tirar dele. E inventava tudo.
inventou tudo. Graças a Deus eu peguei um bom juiz numa comarca de Jacarepaguá, aqui próximo, e peguei um promotor de justiça com cabeça aberta, que conseguiu pescar, que eu não tinha como provar. A legislação deixa o advogado de defesa de mãos atadas quando você está defendendo um homem, né? Então, eu acho que hoje as pessoas têm que colocar a mão na consciência e pesar se essa proteção exacerbada não está cometendo mais injustiça do que justiça. Não que a mulher esteja protegida, ela não está. O que se vê é o contrário. Os números, principalmente dos últimos anos, denunciam que a violência contra a mulher só vem aumentando, né? Ela aumentou na pandemia, aumentou assim drasticamente. Isso foi muito falado. O que é muito natural, porque você coloca o casal para conviver 24 horas dentro de casa, naturalmente isso ia acontecer, né? Eu sei que elas é o lado mais frágil da história, e sempre vão ser, porque são mulheres, né? Então, tiveram o meu apreço lá atrás, a minha proteção, mas agora eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio na lei, sabe? No tratamento que a lei dá. Até os homens falam. Tem a lei Maria da Penha, mas por que não tem a lei para os homens? Exatamente. Acho que nem há necessidade disso. A gente só tem que criar remédios jurídicos para poder eliminar esses oportunistas, essas meninas que aparecem com interesses financeiros, que depois elas vão usar isso numa vara de família para conseguir uma pensão mais gorda, entendeu? E isso, infelizmente, eu vejo o direito penal sendo utilizado como instrumento de manobra para essas oportunistas. Em 2016, você foi homenageado com o prêmio O Policial do Ano pela Jornal Imprensa do Policial. Como foi receber essa medalha das mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ali já se falava, o pessoal já falava, vem candidato. E ele falou, não venho candidato, tá maluco, não sou eleito. Era essa época. Porque eu antes de receber o prêmio, eu fiquei conversando com ele, na porta ali do salão. E filmaram isso. Eu não pude trazer o vídeo, né? Foi um orgulho enorme. Sim, mesmo ele sendo deputado, ele nem sonhava em ser presidente. Estava se falando, mas eu já era fã desse cara. Eu sempre fui fã dele. Fiquei amigo do Flávio. Fiquei amigo do Flávio Bolsonaro. Depois disso, né? E isso aí já é consequência da minha parceria com a polícia. Você nunca quis entrar para a política? Para a política? Até hoje, mais do que nunca, as pessoas me perturbam muito com isso. Chegou tão próximo ali, conhece tanto. Eu ainda penso nisso. Tantos policiais. Eu não quis vir agora como vereador, porque vereança não cuida de segurança pública, entendeu? Segurança pública é estatal, é do Estado, né? Ou federal. E eu, para ser deputado federal, quem sou eu para ser deputado federal? Quantos votos eu não preciso? Então, tem uma distância muito grande. Se fosse para vereador, ainda poderia me interessar, mas eu vou enganar meu eleitor. O que eu vou fazer como vereador se eu sou especializado em segurança pública? Né? Então, deixa isso para deputado porque federal. Para começar logo como deputado, não dá. Já tem que ter uma... Eu tenho muita experiência, na área pública, principalmente. Tenho bagagem, tenho experiência de vida. Eu tinha tudo para ser um bom deputado, mas não dá para brigar. Eu vou brigar com profissionais da política, né? E acaba que tudo que a gente fala, todas as nossas intenções são distorcidas. É um outro mundo. Eu não sou profissional da política. Carlos Maggiolo, em 2018, você também recebeu o prêmio e selo Referência Nacional. Pode nos contar mais sobre essa homenagem? Posso. Isso aí já... Vamos lá, eu não sei o que vem pela frente aí, mas aí também já é meu trabalho, tanto com a polícia quanto com a mulher. Eu me dediquei muito e acabei entrando para um grupo, Vítimas Unidas, que é o maior grupo de vítimas de crimes das mulheres. É o grupo Vítimas Unidas, que eram 3 meninas, né? Esse prêmio Referência de 2018, ele me abriu portas. Acabei recebendo depois uma comenda, virei comendador. Por conta desse prêmio, começaram a me observar. E aí eu já tinha entrado para o grupo Vítimas Unidas. E lá a gente vê que eu estou aqui defendendo os homens, mas no grupo Vítimas Unidas é que eu vejo como a mulher é frágil também, né? Que homem, quando dá para ser mau caráter, também sai de baixo, né? Então tem muitos aí que realmente merecem a dura pena da lei, né? Que nem é tão dura nesse país. Tinha que ser muito pior. Por isso que nós temos esses crimes contra as mulheres. Na hora que você prender e enjaular
um cidadão, 20 anos, que bateu... Eu sempre falei isso, a gente tem que mostrar algum exemplo para tem que ficar intimidar. preso, deixar preso, que isso serve de exemplo. Isso serve como referência para quem está começando a vida. Entendeu? Mas qual é a referência que essa turma tem hoje? O cara bateu na mulher, na semana seguinte está solto. É sempre falado isso. Todas as minhas amigas, de repente, que entraram numa delegacia para dar parte de algum marido, ex-namorado, falam, isso não dá em nada. Dá, né? Começou a dar e começou a ter muita gente presa, mas a lei é muito benevolente, não é só pro covarde que bate mulher, demora muito. Demora muito. Demora muito. No caso de uma amiga minha, passaram-se 2, 3 anos. E sei lá, acho que ele pagou só a cesta básica. Esse prêmio aí, de 2018, foi um divisor de águas para mim, né? Foi a primeira vez que eu me senti assim, socialmente reconhecido, né? Que eu vinha fazendo já há tantas décadas. Eu sou um cara que renuncio os meus interesses pessoais em nome do bem comum. Eu compro briga que é briga de todos. Eu não compro uma briga para mim. E pela primeira vez eu acho que a sociedade me agradeceu, cara. Obrigado. Então para mim foi muito importante esse prêmio. Eu tenho no meu escritório ele, num destaque ali, por esse carinho que eu tenho com esse prêmio aí. Em 23, você se tornou colunista do Jornal da Cidade Online. O que te motivou a aceitar esse convite, Carlos? Ali, então, isso é o máximo, né? Eu vou te confessar, vou te falar mais uma novidade. Eu estou virando jornalista. Eu vou conseguir a carteira agora, porque eu tenho... Legal. E já está pronta. Eu poderia pegá-la, mas vou pegar semana que vem. E isso aí eu devo ao jornal. O jornal também me ampliou. Ali eu falo de política. Ali eu falo de segurança pública. Ali eu não tenho o jornal. O editor do jornal é um cara muito bom. E você tem liberdade de expressão? Total. E tem matérias que eu passo para ele. Eu falo, agora o editor vai ser preso. Ele não vai deixar. Ele publica. Ele publica. Publica tudo. Ele nunca me deu um não. Nunca me deu um não. Então esse cara, realmente... O Jornal da Cidade já foi punido, o STF já perseguiu o Jornal da Cidade e eles são destemidos, né? Nossa, é tanta coisa aqui. Além de sua carreira jurídica, você também é presidente da Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho disso. Essa é a minha cachaça. Essa é a minha paixão. Antes de vir para cá, agora acabei de gravar um vídeo para soltar para todo mundo, porque a PM, ontem, saiu uma determinação do alto comando da polícia de que para intensificar a abordagem em cima de motociclistas por conta dos roubos e tudo mais. Aí para conter a minha galera, eu já dei total apoio a essa atividade da polícia, avisei a todos que vão se intensificar as abordagens para colocar as motos em dia, a documentação em dia. Vão ser obrigados a tirar o capacete, vão passar por reconhecimento facial. E eu acho necessário, a gente está virando uma Colômbia. Sabe que na Colômbia é proibido garupa andar na moto. Olha que absurdo, né? Proibiram, porque os sequestros, os roubos, é tudo com garupa. Com garupa. Então eles diminuiu a criminalidade lá. O Brasil tentou fazer isso. Nós, como Associação dos Motociclistas, conseguimos abortar essa missão no Congresso Nacional, uma atividade que não é para a Associação dos Motociclistas, nós somos estaduais, a Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro, mas somos entidade de utilidade pública, por lei estadual também. E já é uma entidade com 44 anos de existência, já tem muita história. O pedágio da linha amarela, o motociclista não paga pedágio da linha. Isso é uma vitória nossa. Essa vitória é da AMO. E você não vê as pessoas falando sobre isso, né? Impressionante. É engraçado, eu que sou jornalista nunca ouvi. Então, isso aí é uma vitória da AMO. E o presidente Bolsonaro, enquanto presidente, tentou acabar com o pedágio no Brasil inteiro, somos nós ali no ouvido dele, entendeu? E o motociclista, os que não sabem, tudo bem, mas tem os que sabem e fazem pouco caso. Aqueles que sabem não dão valor, né? E a AMO, a Associação dos Motociclistas, é um patrimônio do motociclista, principalmente do motociclista carioca. Hoje em dia já tem AMO em todos os estados, mas nós fomos a primeira. Nós ajudamos a criar as demais. As outras. Atuamos como federação. Em vez do cidadão ter orgulho da nossa associação de motociclistas, ele... Oh, meu Deus. Mas estamos aí, estamos na guerra, vamos continuar. Como que você lida com o estresse e a pressão da profissão, Carlos? Até hoje eu não aprendi a lidar direito com o estresse. Principalmente quando eu tenho cliente inocente, que não são poucas as vezes. Como eu não advogo para bandido, só me restam as grandes tragédias para poder advogar. E normalmente eu estou pelo lado inocente da história. Aí é terrível, porque eu não me controlo, eu não consigo me conter, eu fico sem dormir, eu tenho sono leve,
eu não, principalmente se eu tenho um cliente preso, o réu preso, eu não durmo enquanto eu não solto o cara. Então, fala, pô, o advogado cobrou muito. Você não sabe o valor que é você ficar... Você não consegue, eu não consigo sair, não consigo sorrir, não consigo me concentrar numa conversa com um amigo, porque eu me sinto enganando o meu cliente. Ele está esperando que eu trabalhe por ele, para ele poder sair. Não me sai da cabeça o quanto o cara está ali dentro, está preso, o que ele está passando ali dentro, né? Que não são poucas coisas, principalmente a cadeia brasileira, né? Isso é de ponta a ponta do Brasil. Isso é que tinha que melhorar. Isso é que o CNJ tinha que encarar, né? Não só isso, o Conselho de Política Pública Penitenciária, um conselho, ele nada é a mesma coisa, entendeu? Não são ouvidos, você não vê um conselheiro com fibra. Eu fiz um relatório, eu acho que tem que construir presídio, e não leva isso adiante, não força, ele tem autoridade para isso. Falta cidadania, falta coragem para o povo brasileiro, né? Então, se a gente viver amanhã uma ditadura, claro que os culpados são esses dirigentes políticos nossos, mas o povo também tem sua culpa, né? Deus não vai socorrer quem é covarde. A gente tem que fazer a nossa parte. E o povo está muito omisso. Os conselheiros desse conselho não fogem à regra, né? Carlos, o que você diria que foi o maior aprendizado da sua carreira? É triste. O meu maior aprendizado é que eu pensei que a lei, que o poder de império da lei, assim eu estudei, né, na minha faculdade, que a lei fosse absoluta. E a gente está vendo que não é. A lei é manipulada. A lei nesse país é manipulada. Então, quando eu te falo para você que tem vergonha da profissão, e quem não tem é porque não tem consciência, falta consciência, porque se tiver consciência vai entender a nobreza e a importância da função social do advogado, né? E parece que essa maior lição que eu estou tomando é essa. Você vê de um lado a importância da minha profissão e do outro lado a falta do material humano, da qualidade, do caráter, da força, da coragem, da fibra de um homem para poder correr atrás em nome do seu filho, da sua esposa, da sua família. E você não vê brasileiro fazendo isso. Você não vê um advogado fazendo isso. Eles se acovardaram, está todo mundo acovardado. Infelizmente. E você poderia compartilhar conosco seus planos e projetos futuros, tanto na carreira jurídica quanto em seus outros empreendimentos? Na carreira jurídica, eu acho que eu não tenho muito mais para onde alcançar. Onde alcançar. Eu gostaria muito de voltar a advogar para o direito empresarial, advogar para a empresa. Sempre gostei muito disso. E as empresas de tecnologia estão aí, né? Todas essas empresas de mercado livre ao Twitter. Pô, toda hora tem um crime tecnológico, toda hora eles são acionados, tem que responder a polícia aqui, um ofício aqui, um outro ali. E eles precisam de advogado criminal, principalmente para coibir as fraudes, que o que não falta é fraude aí, tecnológica, fraude cibernética, né? Essa é outra área de atuação minha, que eu sou muito efetivo, são nos crimes cibernéticos, eu gosto muito, me atrai muito. Isso eu gostaria de me aprofundar, gostaria de voltar a militar na área do direito penal empresarial. Eu tenho um escritório hoje modelado para isso, um escritório grande. Eu tenho estações de trabalho para ter multiplicidade ali de colegas trabalhando comigo, para poder atender a demanda que for. E não é Rio de Janeiro, é Brasil. Mas o mercado está de portas fechadas. O mercado prefere contratar um profissional recém-formado, paga R$2.000 a ele, pegar uma experiência enorme com salário assinada, altíssimo. Exatamente. E aí você vê essa fraude comendo solta. Então você, cidadão, você contribuinte, o dia que for fraudado, você comprar uma bola de futebol e receber uma jaca no lugar da bola de futebol, você saiba que é esse pouco caso das empresas hoje. É verdade. Não investem onde tem que investir. Né? Carlos, eu quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro, Barra Grill. Pô, que barato, do lado da minha casa. Que legal. Do meu quarteirão. Tem nem que atravessar a rua. Que barato, ótimo. Que bacana. E agora, para finalizar, alguma mensagem ao conselho final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que estão começando as suas carreiras e enfrentando desafios similares ao que você enfrentou?
Estou enfrentando agora. Estes desafios, quando eu me formei, o Brasil era outro. Era um Brasil mais pacífico, mais pacato, a lei era mais respeitada, né? Hoje eu estou enfrentando esses desafios, me sinto muito sozinho, isso que é o pior. Meia dúzia de pessoas, advogados mesmo, eu não tenho um advogado comigo na minha luta. E eu tenho muito jornalista. Muitos foram presos, muitos saíram do Brasil. Isso meio que me inibiu. Eu tenho um deles que eu tinha mais proximidade, calaram a boca dele, prenderam, soltaram. Tá a esposa dele agora fazendo podcast e o programa dele na internet, porque ele foi obrigado a calar a boca, não aparece. E se aparecer, é preso, entendeu? Isso está errado. Isso está errado. Ele não me contratou para advogar para ele. É Deus me protegendo, porque eu ia acabar sendo preso junto com ele. Porque é tudo ilegal. A prisão dele foi ilegal. Essas prisões que você vê aí do pessoal de 8 de janeiro, todas elas ilegal. O processo inteiro ilegal, do começo ao fim. E você vê grandes juristas que fazem eco comigo, mas falam da mesma forma que eu, num programa aqui, num programa ali. Eles não colocam a boca no mundo, porque se colocar a boca no mundo, está preso. Então, o conselho que eu dou para quem está se formando, para quem está começando a carreira, mais importante do que estudar é ter essa fibra, é ter a justiça dentro de si, é ter cidadania. Essa é a palavra. Se isso é importante para qualquer cidadão brasileiro, para um advogado, está acima da lei. O advogado tem que ter cidadania, tem que fazer cumprir a lei. Ele tem que ser justo com ele mesmo. Senão, quem é ele para advogar para os outros? Então, esse é o desafio que eu estou vivendo hoje. Eu me olho no espelho. Eu duvido muito que o Felipe Santa Cruz, por exemplo, se olhe no espelho. Duvido. Eu me olho com orgulho. Eu poderia fazer mais? Poderia. Também tenho medo. Também sou gente, sou de carne e osso, né? Então, o recado que eu dou é esse: fibra. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Adorei trocar essa experiência do direito com você. Pô, Elaine. E desejo muito sucesso aí. Raramente eu tenho essa oportunidade, né? De falar hoje, então, tô com a língua solta. Sua caminhada é longa. Falei demais. Obrigado. Obrigado por tudo. Galera, e lembrando que na próxima quinta-feira temos um novo episódio. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro dessas entrevistas maravilhosas. Beijo e até a próxima.